Olá, eu sou o Wigner Giovanni e no vídeo de hoje vou falar das maiores mentiras que a esquerda conta nos dias de hoje. Um top 5 que vai mostrar para você que o PT e outros partidos de esquerda enganam milhões de pessoas. Começamos a nossa lista com a seguinte mentira: o PT vai expulsar todos os corruptos do partido. Qualquer petista que cometer malfeitos e ilegalidades não continuará nos quadros do partido. Ao contrário do que disse o presidente do PT, Rui Falcão, este partido não expulsou os envolvidos em corrupção. Veja o exemplo de José Dirceu. Ele foi condenado pelo julgamento do Mensalão e depois preso novamente devido às operações da Lava Jato. Quem não se lembra daquele marketing que o Partido dos Trabalhadores fez quando José Dirceu e outros políticos do PT foram presos? Eles erguendo os braços como se fossem heróis, como se fossem vítimas, né? Heróis políticos, vítimas de uma sociedade. Ainda teve um site chamado Apoia Zé Dirceu, para arrecadar dinheiro para pagar uma multa do Mensalão. Eles conseguiram arrecadar dinheiro, a multa foi paga e depois, anos mais tarde, o que acontece? José Dirceu é preso novamente devido às investigações da Lava Jato, que comprovaram que ele estava envolvido em um esquema de corrupção, propina de milhões de reais. Eu nem preciso falar de outros políticos como José Genuíno, que não foi expulso do Partido dos Trabalhadores. Aliás, o PT é um partido conivente com os seus corruptos, não pune e ainda engana os brasileiros. E por falar em ditadura militar, termo que a esquerda adora pronunciar, eles dizem que lutaram pela democracia deste país. Será mesmo? Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, né, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Se examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Como podemos ver, estes representantes da esquerda dizendo que não lutavam pela democracia deste país, mas para derrubar o regime militar e depois impor uma ditadura comunista em nosso país. Os militares, aliás, precisaram salvar o Brasil do comunismo e ainda tiveram que lutar contra esses grupos armados financiados por Cuba, um país que não aceita a democracia. Para quem tem dúvidas sobre esse assunto, vejam esses trechos de um documento secreto divulgado no ano de 2000 pelo jornal Folha de São Paulo. Vamos ler aqui algumas informações. O governo de Cuba promoveu de 1965 a 71 treinamento de guerrilha para no mínimo 202 militantes de esquerda brasileiros. Num programa padrão de 6 meses, eram dadas aulas de fabricação de bombas caseiras, uso de armas, sabotagem, camuflagem e outras técnicas de ações clandestinas na cidade e no campo. As informações constam no álbum Cursos Realizados em Cuba, documento confidencial feito pelo primeiro comando do Exército. Entre os alunos do curso em Cuba, podemos ver nomes como José Dirceu, Fernando Gabeira e Carlos Mink. Mais detalhes sobre esse assunto aqui na descrição do vídeo. Em terceiro lugar, a seguinte mentira. As pedaladas foram feitas para garantir os pagamentos do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida. Eu venho da Dilma ser atacada por conta de umas pedaladas. Eu não conheço o processo do dia, mas uma coisa, patrões, que vocês têm que dizer é que talvez a Dilma, em algum momento, tenha deixado de repassar dinheiro do orçamento para a Caixa de Dinheiro. E quais eram as coisas que a Dilma tinha que pagar? Olha, ela fez as pedaladas para pagar o Bolsa Família. Ela fez a pedalada para pagar o Minha Casa Minha Vida. Esta declaração do Lula é uma ofensa para qualquer brasileiro. Eu acho que Lula pensa que nós somos burros, não é possível. Como é que pode o governo fazer essas pedaladas e, ao mesmo tempo, ele está garantindo o pagamento de programas sociais? Se quem ficou com essa conta foram os bancos estatais. Ou seja, o governo não repassou o dinheiro e os bancos públicos, os nossos bancos, precisaram pagar o que o governo não pagou. Então, e isso está errado por lei. Então, como é que o Lula quer inventar uma mentira para tentar arrumar um grave erro do governo?
E sabe, o governo fica dizendo, nós não temos dinheiro para pagar, por isso que foram feitas essas pedaladas. Eu fico perguntando, cadê o dinheiro do Tesouro Nacional, que é um marketing do PT, né? Nós temos 200 e tantos bilhões de dólares na conta. Por que isso não é usado nessas horas? E qual é o mesmo valor que nós temos nessa conta, Dilma? Você que adora falar sobre isso. Nós continuamos com 370 bilhões de dólares de reserva. Ok, Dilma, obrigado pela informação. Então, por que não usar esse dinheiro do Tesouro Nacional? Ou ele serve só para fazer marketing? Se não quer usar esse dinheiro do Tesouro, então para que colocar tanta gente no programa social que não suporta mais? Aliás, o PT agora está aceitando refugiados sírios no Bolsa Família. Ou seja, não tem dinheiro para pagar esses programas sociais, mas vamos colocar mais gente lá. O PT tenta inverter um grave erro e duas coisas precisam ficar claras. Primeiro, o governo diz que Dilma não pode ser condenada porque as pedaladas foram feitas por outras administrações de FHC e Lula. Isso está errado, porque é a mesma coisa que pensar assim, uma pessoa não pode ser presa ou colocada na cadeia porque a justiça não condenou determinadas pessoas no passado. Segunda coisa, o governo precisa parar de ficar usando dinheiro de outras empresas. Os bancos estatais são outras empresas. Daqui a pouco, o governo está usando dinheiro da sua poupança com a desculpa de ficar pagando programas sociais. Em segundo lugar, é a seguinte mentira, que o PSDB é um partido de direita. Quando você ouvir alguém dizendo isso, não fique em silêncio, porque o PSDB é um partido de esquerda. Eu me lembro que uma entrevista que nós fizemos em 2014, o senhor me disse que não ia deixar o PSDB ir para a direita. O senhor preside o PSDB. O PSDB hoje é um partido de centro-direita? Ele foi para a direita? Não, eu não acredito que seja. É um partido de centro hoje, eu acho que com raízes muito fortes na social-democracia europeia. Porque para mim, aqui desse lado que eu estou, parece um pouco confuso, ou pelo menos desequilibrado o cenário brasileiro, porque a gente tem partido de esquerda, que é o PT, e a oposição também é a esquerda, PSDB. Sim. É um esquerdismo histórico. Se o senhor é um esquerdista histórico, de quem, quem são os aliados? É um partido social-democrata, é um partido democrático, mas é um partido que depende... Sim. Quem é mais esquerda, PT ou PSDB? Você falou que o PSDB é mais esquerda que o PT. Aécio Neves disse agora no vídeo que o PSDB é um partido de centro. Ele disse isso para não perder os votos dos conservadores, né, que são milhões. Ele preferiu dizer que o PSDB está mais próximo do socialismo europeu. E o senador Aloysio falou que o PSDB é mais esquerda que o PT, algo ridículo. Bom, eu nem preciso dizer que não há muita diferença entre PSDB e PT. Na realidade, é uma briga pelo poder. Em primeiro lugar, impeachment é golpe. E nós que pedimos a saída da presidente Dilma Rousseff somos golpistas. Eu me insurjo contra o golpismo e suas ações conspiratórias. Pergunto com toda franqueza, quem tem força moral, reputação ilibada e biografia limpa suficientes para atacar a minha honra? Quem? Será que eu sou golpista por pedir que o Congresso Nacional inicie um processo de impeachment para retirar do poder Dilma Rousseff? Está na nossa Constituição que qualquer pessoa pode protocolar um pedido de impeachment para retirar do poder a presidente da República. Parece que o PT não viu esta parte e cabe à Câmara dos Deputados aceitar ou não este pedido. E caso aceito, o Congresso Nacional que vai votar, os parlamentares é que vão votar este impeachment. E uma comissão pode ser aberta pelos parlamentares para analisar este processo de impeachment, que pode durar até meses, como aconteceu no caso do impeachment de Fernando Collor. Reparem que o PT usa essa palavra golpe como marketing para se fazer de vítima de uma conspiração. Na realidade, quem é vítima neste país são os brasileiros. Dilma usou a máquina pública como pôde. Ela reduziu a conta de luz quando não podia, e até hoje nós sentimos os reflexos, colocou mais gente do que podia no Bolsa Família e depois não teve dinheiro para pagar. Ela criou boatos sobre o assunto, mentiu como pôde e, além disso, fez uma má gestão nos últimos 4 anos e, neste ano, continua fazendo um péssimo trabalho. Dilma, eu e milhões de brasileiros temos moral para falar de você. Aliás, quem não tem moral é você,
Você não pode nem sair nas ruas, senão vai ser um caça às bruxas pior do que na época da Inquisição. Dilma, pare com isso. Você e o PT acham que os milhões de brasileiros, as empresas, as instituições, o mundo, as agências financeiras estão erradas. Só o PT está certo. Dilma, se você não quiser deixar a presidência, tudo bem. Não é de se estranhar que falta orgulho para esse povo. Eles preferem acabar com este país do que sair do governo. Com eles no governo, tudo bem. Dilma, não importa, você vai ser retirada do poder pelo povo, que vai pressionar o Congresso Nacional ao máximo. Vocês não vão vencer. E outra coisa, eu pedir o impeachment e milhões de brasileiros, isso é golpe. Agora, quando os petistas foram às ruas pedir a saída de Fernando Collor, tudo bem. Quando os parlamentares queriam fazer o impeachment do FHC, tudo bem. Agora, quando é o povo brasileiro, está errado? Veja uma declaração de Lula falando sobre o impeachment. Eu acredito que até o final deste mês o impeachment será votado, porque o Congresso Nacional sabe da responsabilidade que hoje recai sobre os ombros da instituição e sabe que se não votar o impeachment ficará desacreditado na opinião pública. Acho que o Congresso Nacional tem clareza de que nós vivemos uma crise profunda de governo e que somente com a saída do governo é que nós iremos resolver alguns problemas da nação. Ok. Fala, garota. Quando você e o Collor foram para o segundo turno nas eleições e depois o Collor ter vencido e ele ter sido, assim, tipo, ter acontecido o impeachment, o povo ter reagido contra, como você se sentiu nesse momento? O povo brasileiro, pela primeira vez na América Latina, o povo brasileiro deu a demonstração de que é possível o mesmo povo que elege um político destituir esse político. Eu peço a Deus que nunca mais o povo brasileiro esqueça essa lição. Muito bem. Termina aqui o nosso vídeo, galera. É muita indignação tudo isso que acontece no Brasil, mas eu não vou desistir deste país e tenho certeza que milhões de brasileiros vão estar do meu lado também, lutando a cada dia contra esse governo. Nós temos que nos unir, estudar sobre política, estar em cima dos políticos para que eles façam as coisas certas. E nas próximas eleições, nós temos que influenciar as pessoas, influenciar os amigos, influenciar as pessoas que estão no ônibus, no trabalho, a família em geral, todos, para que votem em deputados, senadores, prefeitos, vereadores, governadores e para presidente em pessoas que sejam de direita. Nós precisamos sair desse rumo do comunismo para o rumo da liberdade, do crescimento econômico, dos valores da família. Muito obrigado pela sua visualização. Não esqueça de se inscrever no canal, de assistir outros vídeos, de curtir e de comentar aqui nos comentários. A nossa discussão continua. Um grande abraço e